Mitos e verdades sobre cirurgias digestivas. Eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou cirurgião gastrointestinal e oncológico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses mitos, sobre as verdades e muito do que circula aqui na internet. Isso pode confundir pacientes, familiares, gerando uma ansiedade desnecessária e até induzindo os pacientes a decisões equivocadas. Eu vou esclarecer aqui os principais mitos, explicar o que é verdade, o que não é, mostrar como que a cirurgia pode ser segura, pode ser eficaz quando indicada corretamente e esclarecidas todas as dúvidas. Primeiro mito: cirurgia de vesícula, sempre urgente. Um mito muito comum que eu percebo aqui no consultório é que os pacientes vêm desesperados, às vezes de outros colegas, dizendo que a sua cirurgia de vesícula precisa ser feita imediatamente ou o mais rápido possível. Na realidade, a maioria esmagadora da cirurgia de vesícula pode ser feita de uma forma eletiva, ou seja, não urgente. Muitas pessoas apresentam cálculos, e são a maioria, pedras na vesícula que não causam dor e nem vão causar complicações graves no futuro. Nesses casos, a gente tem que entender que a decisão do paciente é soberana. A cirurgia tem que ser eletiva, ou seja, planejada, com segurança, avaliando exames, avaliando sintomas, avaliando a qualidade, tamanho de pedra, o histórico do paciente, as condições clínicas e preparando, sim, o corpo para o procedimento. O planejamento ali permite reduzir risco, otimizar a recuperação, até evitar complicações que podem surgir de uma cirurgia feita de forma um pouquinho mais apressada. Um ponto importante é que a gente tem que diferenciar na cirurgia de vesícula os cálculos que podem ou não dar mais complicação. Os cálculos acima de 7 milímetros, eles podem dar complicações como infecção de vesícula, mas na maioria das vezes os cálculos grandes não dão complicação importante. E esses pacientes podem ser operados e acompanhados seguramente, às vezes até por vários anos. Já os cálculos menores que 7 milímetros, os microcálculos, eventualmente o barro biliar, são cálculos que podem passar no canal da vesícula e aí sim dar complicações importantes como a pancreatite. Então, por exemplo, para cálculos pequenos, mesmo que o paciente não tenha muitos sintomas, ou não tenha sintomas, a gente tende a indicar de uma forma um pouco mais incisiva a cirurgia da vesícula. Mito número 2. Depois da cirurgia de hérnia, não posso mais praticar esporte, não posso mais fazer atividade física. Esse é um mito muito grande. Quem passou por uma cirurgia de hérnia não pode mais praticar esporte? Bom, na verdade, após o período da recuperação, que a gente espera que esse paciente se recupere em 45 a 60 dias, e nesse período precisa ter uma restrição de atividade física, a prática de atividade física ela é inclusive estimulada, não só liberada como estimulada. E obviamente ela vai me dar a noção de o quão a cirurgia foi eficaz para o retorno das atividades normais desse paciente. O mais importante aí é a gente tentar respeitar o tempo de cicatrização. O tempo de cicatrização normal é em torno aí de 45, 60, eventualmente 90 dias. Isso precisa ser acompanhado em consultório. Isso precisa ser conversado com o paciente. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente consegue sim liberar atividades físicas leves, sem impacto, exercícios mais aeróbicos e menos isométricos, gerando ali um fortalecimento muscular que ajuda até a prevenir novas hérnias, inclusive contribuindo, obviamente, para a saúde em geral e contribuindo para a cicatrização local. Então, as atividades físicas, sim, devem ser estimuladas aos poucos, conforme cada tolerância, e depois de passado esse período mais crítico de 60 dias, elas devem ser, inclusive, estimuladas, sempre sob supervisão profissional. Terceiro mito: cirurgias digestivas, a recuperação pode demorar meses. Muitas pessoas acreditam que a recuperação de qualquer cirurgia digestiva grande leva meses, 3 meses, 6 meses ou até mais. Na prática, isso não é verdade. Depende muito do tipo de cirurgia, da condição de saúde do paciente e do cuidado, principalmente ali do pós-operatório. A cirurgia que é minimamente invasiva, seja ela laparoscópica ou robótica, ela permite que muitos dos pacientes retornem às atividades físicas até em 45, 60 dias, em semanas, não meses. Só que cirurgias maiores, como por exemplo grandes ressecções gastrointestinais, cirurgias de ressecção multiorgânica, cirurgias de câncer, podem levar mais tempo do que isso. E muitas vezes as complicações não estão relacionadas à cirurgia em si, mas sim a forma como foi abordada. Por exemplo, uma cirurgia aberta, se tiver alguma complicação, alguma infecção ali da parede abdominal, vai levar mais tempo.
ao passo que uma cirurgia minimamente invasiva com certeza leva um menor tempo de recuperação. E aí, com acompanhamento médico adequado, observando o paciente no dia a dia, orientando uma dieta adequada, uma dieta com proteína, suplementação se necessário, exercícios leves, fisioterapia, a recuperação com certeza é mais rápida, mais segura, mais confortável. Quarto mito: cirurgia minimamente invasiva é sempre ou apenas estética. Bom, um mito muito comum e uma das coisas que os pacientes trazem aqui para o consultório é que eles querem a cirurgia minimamente invasiva por questões estéticas. E um principal objetivo, às vezes, dos pacientes não é nem operar, é que a cirurgia não tenha nenhuma cicatriz, pelo menos visível, no corpo. A cirurgia minimamente invasiva, ela não veio para isso, não veio para estética. Ela veio para reduzir o trauma cirúrgico, veio para diminuir dor no pós-operatório, reduzir complicações da parede abdominal e acelerar a recuperação. O ganho estético ele é secundário, é uma consequência positiva, obviamente, mas ela envolve muito além do que a questão estética. Essas cirurgias que são minimamente invasivas, sejam elas robóticas ou laparoscópicas, elas permitem sim uma alta hospitalar mais rápida se comparada com as cirurgias convencionais. Isso melhora significativamente o desfecho clínico dos nossos pacientes. Quinto mito: cirurgia minimamente invasiva é sempre a melhor opção. Não, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque existe uma tendência de tanto cirurgiões laparoscópicos quanto os robóticos induzirem pacientes a operarem minimamente invasivos, sendo que isso não deve ser uma indução, deve ser uma decisão técnica. Existem pacientes que não toleram o procedimento laparoscópico e o procedimento robótico. Por quê? Por duas questões muito importantes. A cirurgia laparoscópica ou a robótica geralmente leva mais tempo anestésico e ela precisa que o paciente tenha uma condição clínica cardiológica e pulmonar para suportar a pressão intraabdominal por eventualmente longas horas. Então, pacientes idosos, pacientes que têm problemas no coração, pacientes que têm problemas pulmonares graves, geralmente não toleram a cirurgia minimamente invasiva, devendo sim o cirurgião optar por um procedimento mais convencional. Agora que você já conhece a verdade por trás de todos esses mitos, é muito mais fácil a gente entender como funciona efetivamente a cirurgia digestiva e a gente toma decisões mais seguras, né, baseadas em cima do seu quadro específico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe ali no meu Instagram, que está na descrição aqui do vídeo. E compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a se informarem corretamente. Lembre-se, a informação correta salva vidas, ajuda a gente a decidir melhor e tem uma recuperação muito mais segura e eficiente.